Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O próximo exercício vai ajudar você nisso. Exercício: descubra suas estratégias de autoproteção. Suas estratégias de autoproteção podem ser diferentes em cada área da vida. Há quem se proteja de agressões no trabalho se desdobrando para atender a todas as demandas, mas ao chegar em casa discuta por qualquer ninharia. No entanto, geralmente dispomos de algumas estratégias padrão que usamos em todos os momentos e desafios. Via de regra, os perfeccionistas agem de maneira quase impecável em todas as áreas da vida. Pessoas muito fechadas fogem da maioria dos problemas, evasão. É por isso que muitas vezes percebemos nossas estratégias de autoproteção e as dos outros como uma espécie de característica pessoal. Por exemplo, se alguém se protege usando de evitação ou encenação, dizemos que é um tipo fechado. A estratégia narcisista é outra intimamente associada à personalidade da pessoa. A maioria de nós também tem uma ou outra crença que já é uma estratégia de autoproteção em si, como tenho que agradar e me comportar bem ou não posso cometer erros. Para identificar rapidamente suas estratégias mais importantes, você pode simplesmente imaginar 2 ou 3 situações das últimas semanas em que se sentiu desconfortável e pensou: tenho um problema com isso. Pode ser um conflito no trabalho, uma situação em que seu parceiro se irritou ou tirou você do sério. Com esse pequeno exercício de memória, você logo vai notar quais são as situações que costumam se repetir na sua vida e que volta e meia lhe causam problemas. Você parte para o ataque? Você se retrai? Você se modifica para atender expectativas? Identificadas suas estratégias, anote-as em torno dos pés da criança na ilustração, veja a parte interna da capa do livro. Formule as estratégias com frases inteiras e seja o mais específico possível. Por exemplo, em vez de apenas evasão, escreva evito conflitos ou não falo o que penso ou, ainda, eu me refugio na internet. Na maioria das vezes, as estratégias de autoproteção podem ser descritas por comportamentos específicos. Elas atuam no campo das ações. Portanto, anote suas estratégias individuais da seguinte maneira: vou para a garagem e fico um bom tempo mexendo no carro, ou compro muitas coisas desnecessárias, ou invento histórias, minto. Depois de registrar suas estratégias na ilustração da criança, você vai se ver diante daquela parte de sua configuração emocional que sempre lhe causa problemas, sua criança-sombra. A criança-sombra está sempre com você. Como dito anteriormente, todos os problemas que enfrentamos na vida e para os quais contribuímos de algum modo podem ser associados à criança-sombra. Simples assim. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade em acreditar nisso. De fato, não é fácil entender que na maioria esmagadora dos casos a criança-sombra, com suas crenças simplórias, se esconde atrás de nossos problemas aparentemente tão distintos e tão complexos. É o que percebo em meus clientes repetidamente. É o caso de Bia, 27 anos, que na 10ª sessão de terapia me relatou um problema que tivera com a melhor amiga na semana anterior. Quando falei que tudo isso já estava na sua ilustração da criança, ela reagiu com surpresa. Então revimos mais uma vez suas crenças e suas estratégias de autoproteção e só então ela se deu conta, novamente, de que, na verdade, eram apenas variações do mesmo tema. Por causa do sentimento de inferioridade de sua criança-sombra, que carregava a crença não sou boa o bastante, Bia se ofendia com a menor das críticas e reagia se fechando. Portanto, mesmo que já tenhamos nos entendido com nossa criança-sombra, pode ser que nos esqueçamos dela no dia a dia. Por isso podemos não nos pegar no flagra quando estivermos percebendo nosso entorno através dela e agindo segundo nossos padrões antigos. Você se perde e vai parar tão longe de si mesmo, por assim dizer, que acaba caindo nas suas projeções. É você quem constrói sua realidade. Se quiser sair da sua configuração da infância, em outras palavras, se quiser ser mais feliz, precisa aceitar que é você mesmo quem constrói sua realidade, juntamente com sua criança-sombra e suas crenças. Ou seja, seus problemas, com exceção daqueles que são caprichos do destino, resultam da percepção subjetiva que você tem de si e de seu entorno. Tudo o que você precisa entender agora é que você é livre para moldar sua percepção, seus pensamentos e seus sentimentos.
Você provavelmente não acredita em mim. É que muitas vezes experimentamos nossos sentimentos como vigorosos e inevitáveis. E estamos habituados desde a infância a acreditar que há uma única realidade, ou seja, a nossa. Por isso, tenha em mente em que medida suas crenças negativas influenciam seus sentimentos e até que ponto suas estratégias de autoproteção permeiam seu cotidiano. A razão para que essas influências da infância atuem tão profundamente e funcionem como óculos subjetivos é que nosso cérebro aprende por condicionamento: quanto mais se repete um pensamento, uma ação ou um sentimento, mais verdadeiras essas coisas vão se tornar, ou seja, mais profundamente serão registradas como conexões neuronais estímulo-reação em nosso cérebro, em nossa consciência. Por meio da repetição habitual de pensamentos, sentimentos e fatos, os circuitos neuronais em nosso cérebro vão se tornando estradas cada vez mais largas, ao passo que para pensamentos, sentimentos e ações alternativos só dispomos de uma pequena trilha, na melhor das hipóteses. Por isso, insisto, você mesmo constrói sua realidade, e esse processo se desenrola de forma automática e inconsciente até que você se dê conta dele. Quando isso acontecer, você será capaz de mudar sua realidade, junto com ela, seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações. As mais recentes pesquisas científicas sobre o cérebro comprovam isso, não há nada de místico nessa afirmação. Nos próximos capítulos, vamos ver como realizar essa mudança e como moldar sua realidade de forma construtiva. Mas, antes de nos dedicarmos à criança Sol e às suas estratégias de reflexão, vamos aceitar, consolar e talvez até curar a pobre e ferida criança sombra. Capítulo 14. Cure sua criança sombra. Nosso maior medo é tomar decisões erradas e cometer erros. Fazemos um esforço enorme para agir corretamente e não nos perdoamos com facilidade. A questão é que muitas pessoas acham que elas são o erro. Têm o sentimento subjacente de que não são boas o suficiente, por isso precisam mudar algo em si. Esse sentimento resulta da criança sombra e de suas crenças negativas. Pobre criança. Leva uma existência sombria, acreditando ter algo errado com ela. Sente-se incompreendida e abandonada por quem já cresceu, ou seja pelo adulto interior, da mesma maneira que talvez tenha se sentido antes em relação aos pais, ou a outras crianças. No entanto, quanto menos aceita e acolhida ela se sente, pior é sua situação. Já está mais do que na hora de sua criança sombra encontrar consolo e compreensão. Vamos ver agora alguns exercícios para ajudar você a curar ou pelo menos consolar sua criança sombra. Como dito anteriormente, é de vital importância que você sempre deixe claro para seu adulto interior que todas essas frases e todos esses sentimentos pequenos e ruins não são nada mais que o resultado das influências da infância, e não a verdade. É possível que você ainda não acredite em mim, mas farei de tudo para que isso fique cada vez mais claro no decorrer deste livro. Já entendemos que, por causa de nossa criança sombra e de suas estratégias de autoproteção, ferimos a nós mesmos e, às vezes, outras pessoas. Por isso é tão importante você separar a criança sombra do ego adulto para poder se regular e se controlar melhor. Isso exige que você sempre se pegue no flagra quando permitir que a criança sombra guie seus sentimentos e ações. Porque somente quando você se flagra é que pode sair do modo criança sombra e passar para o modo ego adulto. A proposta dos exercícios a seguir é regular a percepção, o pensamento e os sentimentos. São exercícios de autogestão. O importante aqui é assumir a responsabilidade por seu processo de mudança, o que exige fazer os exercícios e praticá-los no dia a dia. Quanto mais você praticar, mais fixamente as novas influências e os bons sentimentos vão ser registrados em seu cérebro. É como ensaiar uma dança, no início. Você precisa de muita concentração, de muito esforço, mas com o tempo os movimentos se gravam cada vez mais em sua memória corporal, até que, no fim, fluem automaticamente. Exercício. Encontre ajuda dentro de SI. Num de meus seminários, um participante relatou ter muita dificuldade em enfrentar tudo sempre sozinho. Ele só queria ter alguém do seu lado em momentos de dificuldade. Ao ouvir isso, Karen, uma querida amiga e também terapeuta, respondeu que ele não precisava lidar sozinho com os desafios e prosseguiu contando sobre uma amiga sua, chamada Ramei.